Olá, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração nesse momento. Receba em seu espírito palavras de vida eterna. Aqui seu irmão em Cristo, pastor Alex Fux, seguindo a nossa série Milagre da Manhã, em nosso canal Ouvindo a Sua Voz, o canal da edificação. A palavra do Senhor no livro dos Salmos, de número 8, verso 4, diz a palavra: O que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Essa palavra em concordância também está no Salmo de número 113, verso 14, diz: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Aleluia. Eu parando nessa manhã, eu comecei a analisar a minha vida. E o Espírito Santo me deu essa palavra. E eu quero compartilhar com você. Eu comecei a analisar a minha vida. E eu comecei a então ouvir o Espírito Santo falar ao meu coração a respeito do livro das obras de Deus. O Salmo de número 19 diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem e não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aleluia! E as suas palavras até os confins do mundo. O problema é que a gente anda ocupado demais. O problema é que a gente anda cheio de compromisso e muitas vezes a gente não tem tempo para se autoavaliar. Muitas vezes a gente não tem tempo para prestar atenção nas coisas simples da vida por causa da correria, por causa do dia a dia, as responsabilidades, a busca predatória. E chega um momento na nossa vida que a gente só quer paz. A gente só quer ouvir o Espírito Santo falar ao coração. Mas é uma linha muito fina, é um momento de intimidade. Precisa haver relacionamento. Precisa ter intimidade, e essa intimidade é como se você fosse gerar algo no mundo espiritual. Naquele momento que você acorda e toma o seu café, naquele momento você precisa ter a inocência de buscar a Deus como uma criança, de ver em seu espírito com os olhos que Deus te deu, uma visão sobrenatural. Muitas vezes, se você olhar para o seu lado, ao seu redor, você não vai conseguir. Muitas vezes você precisa pedir para que o Espírito Santo te leve a um lugar alto. Assim como em Isaías 57,15 diz: Em um alto e sublime lugar eu habito, mas também habito com o quebrantado de espírito. Então Deus, ele habita num alto e santo lugar, mas ele também habita em seu coração. E é isso que vai fazer a diferença. Ao sermos sensíveis, eu estou dizendo para você, minha irmã, meu irmão que está ouvindo, eu estou falando a respeito de sensibilidade. Eu estou falando a respeito de lucidez. Eu estou falando de ver Deus. Ainda que a gente não consiga entender, ainda que a gente não consiga aceitar, ainda que tudo que a gente faz é questionar, o sobrenatural existe. E eu comecei então a me analisar hoje. Nessa madrugada eu comecei então a pensar um pouco mais na minha vida. A minha vida está passando. E buscar entender Deus. Deus é cheio de mistérios. Deus é mistério. Existem muitas coisas ocultas. Existem muitas coisas que a gente jamais vai conseguir entender. Existem coisas que são inexplicáveis. Se você parar, a sua imaginação não vai conseguir trazer a sua consciência Deus, não vai conseguir te explicar Deus, porque Deus a gente não se explica, Deus a gente prova e vê que Ele é bom. E a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Esse vídeo é um convite a você para que você venha prová-lo, principalmente nos momentos de dificuldade. Você precisa olhar para o sobrenatural e isso está dentro de você. Os discípulos estavam questionando, os discípulos estavam confusos, os discípulos queriam entender muitas palavras de Jesus. E Jesus, lá em Lucas 17:21, Jesus diz assim, que o reino de Deus não vem com aparência exterior.
Aí ele diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Você já parou para analisar? Você já parou para refletir nisso? Que a grandeza toda está dentro do seu coração. Todo o cosmos, cada molécula de criação dentro desse vasto universo, todas as galáxias, você consegue imaginar que tudo isso, essa grandeza está dentro de você? Você consegue imaginar a grandeza desse planeta Terra, de todas as constelações? Você consegue sequer imaginar o tamanho disso? E tudo isso está dentro de você. A grandeza, Deus ele colocou dentro do coração do homem. É por isso que há uma necessidade, há um anseio dentro do coração do homem de coexistir, de subsistir, de viver eternamente. A eternidade, o anseio pela eternidade está dentro do coração do homem. E Salomão, já na sua velhice, ao escrever o livro do Eclesiastes, o livro do pregador, já na sua velhice, então ele começa a refletir em sua vida, ele começa a observar os pequenos detalhes. Eu acredito muito que já na sua velhice, então, Salomão, ele começou a enxergar o vestígio do sentido da vida. Talvez você que está assistindo, você também se pergunta qual é o sentido da vida, como se explica tudo isso, como se explica a vida, como se explica a criação, o que há por trás de tantos mistérios. A resposta é Deus. Deus está em tudo e em todos. Deus está em cada partícula do universo. Deus está em cada célula. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os momentos. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é todo-poderoso. Deus ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a sua criação. Deus ele tem poder sobre essa situação que você está atravessando. Essa situação não define a sua condição. Essa situação veio muitas vezes para aperfeiçoar a sua fé, para desenvolver em você um caráter santo, para te separar, para te purificar, para te renovar. A vida aponta para um Criador. E negar a existência de Deus é negar o mundo em que vivemos, é negar a excelência da natureza, é negar a existência de cada inseto, de cada desabrochar de uma planta, é negar o próprio Deus. Agora a pergunta para você que está assistindo esse vídeo: você já parou para analisar as pequenas coisas? Se você não fez isso, é porque você está perdendo tempo demais olhando as coisas grandes. Você está tropeçando, você está cuidando os galhos que estão próximos à sua cabeça e não está prestando atenção nos pequenos tocos que estão pelo chão. Você precisa ter sensibilidade. Outra pergunta para você refletir é: o que você vai fazer depois que esse vídeo terminar? O que você vai fazer depois que esse vídeo passar? O que você vai fazer quando você se levantar, quando você desligar o seu smartphone, quando você for ao seu trabalho? O que você vai fazer no outro dia, no dia do amanhã? E se você acordasse hoje somente com aquilo que você agradeceu ontem? Deus está presente, a sabedoria de Deus junto com toda a criação. O livro das obras de Deus estão sendo abertos para você, para que você dê graças ao Criador pela sua vida, para que você agradeça. Deus é tão maravilhoso, Ele fez tudo perfeito. Olha a perfeição de Deus. Se você não consegue ver a perfeição de Deus, se coloque de frente a um espelho e você vai ver a obra-prima de Deus. A Bíblia relata em Gênesis que nós fomos feitos do pó e para o pó voltaremos. Eu aconselho você, antes que esse vídeo termine, a você se autoavaliar e ser grato pela vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e receba a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.